Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vou ler em Juízes 16. Sansão e Dalila. E foi Sansão até Gaza, e viu uma mulher prostituta, e teve relações com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no então, e por toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, até a luz da manhã. Esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão se deitou à meia-noite, quando se levantou, e arrancou as portas da cidade com os batentes, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus foram até ela e lhe disseram: Investiga-o para ver em que consiste a sua grande força, e como poderíamos dominá-lo, e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem derrotar. Disse-lhe Sansão: Se me amarrassem com 7 cipós de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer um outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 cipós de vimes fresco, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela no outro quarto. Então ela disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vigas de vime, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim, e me disseste mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhes: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele disse-lhe: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com fios de tear, e as prenderes com uma estaca. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com os fios de tear. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor? Não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E abriu-lhe o coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe abrira o coração totalmente, todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Sube esta vez, porque agora abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela os fez dormir sobre os seus joelhos, ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e ela começou a provocá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me defenderei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar o moinho. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Louvado seja Deus. O segredo de Sansão, se nós for ler o Juiz, a palavra de Juízes, né, aqui no capítulo 13 em diante, dá para entender a situação, a história de Sansão. Se nós for ler Juízes desde o começo, nós vamos ver que o povo de Israel estava nas mãos dos filisteus. Devido cada vez que eles pecavam contra Deus, passavam a adorar os ídolos dos deuses estranhos, os ídolos estranhos, os deuses estranhos, do povo estranho, do povo pagão, Deus afastava deles. E já havia ali 40 anos que esse povo de Israel estava nas mãos do povo israelita, que eles subornavam, roubavam, matavam, levavam suas mulheres, violentavam as mulheres e levavam seus filhos para escravo. E eles dominavam aquele povo 40 anos já de escravidão, porque Deus estava contra esse povo, devido eles terem provocado a ira de Deus, pecando contra Deus, porque a Bíblia fala: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui fala no capítulo 13 de Juízes, que eles estavam fazendo o que era mal. Deus os entregou aos filisteus. E passando um tempo, Deus olhou, talvez ali havia também homens e mulheres ainda em Israel que buscavam a Deus e clamavam por socorro. E o Senhor, ele compadeceu daquele povo, visitou a mulher de Manoá, que era a mãe, que foi a mãe de Sansão. E essa mulher de Manoá, ela era uma mulher estéril. E de repente um dia ela estava num lugar quando ela foi visitada pelo anjo do Senhor. E o anjo falou para ela: até hoje aqui você era estéril, mas a partir de hoje você vai engravidar, vai gerar um filho. Evite comer uva, evite tomar vinho e comer coisas imundas, para que não venha contaminar a criança que vai nascer no